Olá, pessoal! Boa vocês aqui com a gente. Very legal. E lembrando que a ideia do canal é dar uma força, é apoiar, é dar um empurrão para as pessoas que gostariam de sair do ninho, onde sempre moraram, mas às vezes estão meio sem coragem, estão meio sem pique, ou às vezes o povo fica falando: olha, não vai dar certo, olha, ninguém vai te entender, olha, é muito frio, olha, é muito calor, e fica. E às vezes essas vozes todas batem na gente e a gente nunca sai porque ficou ali ouvindo. E hoje nós vamos ouvir a história do Júnior, uma história bárbara de um moleque que deixou as vozes de lado e partiu para Nova York. Ele, lá atrás, ele nasceu nos Estados Unidos, os pais moravam lá, ele nasceu, e aí, lá as tantas, na infância dele, os pais voltaram para o Rio, e aí foi Rio de Janeiro direto. Aí, vamos saber dele quando, de repente, deu um clique na cabeça dele, e ele falou assim, puxa vida, eu tenho um outro país, eu tenho um outro passaporte. Acho que eu vou explorar esse outro passaporte. Acho que eu vou explorar essa outra vida. E aí, vendeu tudo que ele tinha, catou o avião e aterrissou em Nova York. Só que ele não conhecia ninguém em Nova York. Ele. E aí, por quê, quando e aonde? Vamos ouvir dele agora, da própria boca dele. Júnior, obrigada de estar aqui com a gente. Muito legal. E me conte, então, com que idade você tinha quando você, ainda morando no Rio, pensou: acho que eu vou explorar uma outra vida? Conte pra gente, como é que foi esse processo para você? Bem, primeiro obrigado, né, por ter convidado e tal, foi coisa. Opa, obrigada a eh, você por ter topado. e assim, eu acho que foi um exercício que eu fui fazendo ao longo do tempo, até chegar a tomar atitude mesmo, porque eu lembro de ter uns 16 anos, mais ou menos, e eu acho que foi a época que eu comecei a questionar minha mãe: "Poxa mãe, e nos Estados Unidos, esse documento, por que que", sabe, tipo, porque foi uma coisa, uma atitude que eu acho que veio mais de mim, né. No início, acho que minha mãe tinha mais medo: "Ah, não sei se", aí vai com 18 anos, vai muito novo, sem experiência, né, vai sozinho. Isso. Acho que foi esse exercício que eu fui fazendo. Aí quando eu fiz 25 anos foi assim, acho que no início de 2021 foi quando eu comecei a maturar essa ideia, né, porque acho que eu já estava tendo um pouco mais de maturidade, pensando mais que a vida não é brincadeira, tem coisa que a gente tem pode, né, se jogar de qualquer jeito, e eu comecei a pensar como seria um planejamento, né. Foi mais nessa fase, Então, um né. minutinho só, Júnior, peraí. Então, vira uma frase dele, né? Eu comecei a pensar como seria esse planejamento. Pessoal, nada de porra louca, nada que seja para onde for, seja com ou sem visto, com ou sem passaporte, não interessa. Não pode ser na porrice loucura. Tem que planejar. E aí, diga, então você pensou como seria esse planejamento? Sim, sim. Em 2021, seria o ano que eu ia terminar a faculdade que eu estava fazendo. Então, Aham. antes, há uns 3 anos antes, eu já estava meio que pensando, foi 2017, final de 2017, eu já estava com isso na cabeça, mais ou menos, como que se eu um dia fosse viajar, fosse ver como que é, porque quando você não sai, você não, por mais que tinha a experiência dos meus pais, eles falavam foi na década de 90, então assim, muita coisa mudou, né. Eh, Isso. Os amigos, a maioria das pessoas eles não falavam mais, então assim, seria muito tiro no escuro pra mim, então foi quando eu comecei a a dar uma pesquisada, me adentrar mais nesse mundo diferente. Então, quando eu estava para terminar a faculdade, eu pensei: "Poxa, se eu tiver que tentar alguma coisa, for me arriscar, eu tenho que pelo menos deixar alguma coisa segura". Aí foi que eu pensei na faculdade: "Poxa, pelo menos vou terminar a faculdade, depois eu depois eu pulo fora e vejo se dá alguma coisa", porque se eu for e der tudo errado, Eu tenho eu aqui o diploma me esperando. Isso aí. Isso tenho aí. experiência no trabalho e tenho uma graduação pelo menos. Então, eu acho que isso foi, uma das coisas que, foi meu porto seguro, né, vamos assim dizer. Porque por mais que você tenha conhecimento, alguém fala: "Não, você vier, você tem experiência, você tem o inglês, acho que você vai conseguir um trabalho". Eu acho que isso, assim, não é, acho que não é uma segurança, sabe. Eu acho que você ter alguma coisa, um canudo, sabe, pra você falar: "Não, pelo menos alguma coisa você vai se basear", né. Então basicamente foi isso. Então Ajuda esse imensamente. Ajuda imensamente. então Inclusive para te dar uma confiança, assim. Eu estou chegando aqui, pode ser que meu canudo não seja reconhecido, mas eu tenho esse conhecimento. E deu zebra, eu pego o mesmo avião e volto. E tá tudo lá me esperando. sim, e foi até um ponto que você falou interessante, porque isso é uma das coisas que, acho que no geral, né, acho que mais frustra as pessoas, porque você quando sai de um país para outro, infelizmente, as coisas, vamos supor, a graduação, um exemplo, experiência de trabalho, pode ser que não se encaixe no outro país, por conta dessa diferença de cultura, tem a questão também dos, requisitos mínimos, né. Vamos supor, vou dar o meu exemplo que fica mais fácil de entender, tipo, eu fiz bacharel em biblioteconomia. Perfeito. Quando e fui ver até antes, né, mas quando eu fui na cara a tapa para ver a questão de se eu poderia trabalhar na minha área, eu vi que os requisitos mínimos dele para contratar não era o que batia com aquilo que eu tinha estudado. Então, eles Ah, pediam uma coisa, mas eu vi ali: "Poxa, não bate com o que eu tinha estudado, infelizmente". Aí, saco. "Poxa, foram 3 anos e meio, eu achei que ia conseguir alguma coisa, mas". Acho que isso foi um dos primeiros baques, assim, eu tinha noção que poderia acontecer isso, mas acho que isso foi uma das primeiras coisas que bateu. Eu falei: "É, eu acho que eu vou ter que ir para o modo difícil mesmo". Ai, ai, ai. Muito bem. Aí você fez esse planejamento, percebeu que os diplomas não batiam, tá bom, vou ter que ir pelo lado difícil. Aí, como é que você resolveu assim? Eu vou mês que vem, ou eu vou daqui a 2 meses. Como é que você resolveu a data de partida?
Ó, então, achei essa parte mais engraçada, porque chega ao ponto que você citou anteriormente que eu não conhecia ninguém, né? Tipo, por mais que tivesse os contatos meus pais, assim, contato que eu digo, um amigo que ficou solto, ou outro que tinha no Facebook, entendeu? Perfeito. Mas não é nada tipo, olha, vem, passa um tempo aqui e você vai conhecendo, vê um lugar ali, você se ambienta. Não, infelizmente não foi assim. Então, assim, até meus planejamentos, eu tentei criar um plano B, um plano C, um plano D, né? Olha, gostei. Você é sempre organizada assim na sua vida? Assim, eu pensei, na verdade, eu pensei nisso porque não ter conhecido nenhum, né? Quando você tá no lugar, vamos supor, se eu fosse, sei lá, pra São Paulo, poxa, eu tô ali perto de casa, são Isso, 6 quatro horas, vamos em frente. tá atravessando o oceano, entendeu? Nossa, É diferente, então eu acho que não é tão simples assim. E tem a questão da cultura também. Porém, ah, essa parte da mudança, né, ah, deixa eu ver se eu me perdi na então eu tinha te dinâmica. perguntado como é que foi de você resolver assim, eu vou no mês que vem, eu Ah, vou em outubro. Como é que você resolveu? Por que que foi outubro e não foi abril? Por que que foi naquele, o que que aconteceu? então, eu tinha um casal de amigos que eles viajavam muito, Ah, né? E um site que eles usavam para viajar, agora eu acho que é Exchange alguma coisa, né? Que basicamente são pessoas do mundo todo que elas meio que usam a casa delas como Airbnb para elas receberem pessoas ali, só que através desse site, né? E esse site você troca pontos, né? Esses pontos que você viaja, você ganha, entendeu? Você pega esses pontos que você tem lá e você troca por uma hospedagem por um tempo. Basicamente, que é legal. cada para poder vir, porque eu não sabia, não tinha certeza do lugar que eu ia ficar, apesar de eu ter entrado em alguns grupos e conhecido uma pessoa, mas eu tinha que ter um plano B. Caso eu Sem chegasse, dúvida. chegasse lá e pensasse, já aluguei para outra pessoa, não vai ter como você ficar aqui. Aí eu pensei, e agora? Eu vou ficar na rua? Exatamente, exatamente. Essa é a minha jogada de ir para esse lugar, né? E eu fiquei dependente da data desse. Ah, da vaga dele. Então, o que aconteceu foi isso. Eu não tinha uma data. Eu estava dependente de eu conseguir um tempo específico, né, por esse aplicativo, que eu achei mais seguro. Eu vi que tinha umas opções de você ter uma certa segurança caso você chegasse lá e a pessoa não fosse certa, não tivesse o seu espaço para você ficar os dias. O próprio No aplicativo caso, assim. dava um seguro, né, como se fosse um seguro de carro que você bate e a seguradora vai lá e cobre, né? Basicamente isso. Tá bom. Então, foi essa a minha, minha estratégia de Estratégia. cara. Beleza. Aí, muito bem, comprou passagem, dá beijinho em todo mundo no aeroporto do Galeão, dá aquele frio na barriga, entra no avião e dali a umas horas o piloto fala: senhores passageiros, apertem os cintos, vamos aterrissar em Nova York. Que velocidade batia esse seu coração? Conte para nós. É, é, assim, eu acho que a ficha só caiu depois de um tempo já, porque de início eu estava meio que, como eu falei, seguindo aquele meio que um script que eu tinha montado, e eu fiquei muito fiel àquilo, eu falei, não, eu vou tentar fazer desse jeito aqui, e isso foi meio que o meu conforto. Então, as pessoas que eu tinha contato, que eu conversava, né, que foi ali eu fiquei com, era um casal, né, uma família, né, em Manhattan, e eu fiquei um tempo lá, tipo, 7 dias, né, Perfeito. e ali foi meu primeiro contato com nativos, né? Assim, diretamente. E já começou o baque da questão da língua e tal. Por mais que eu tivesse estudado no Brasil, você já começa a sentir aquela diferença. É bem Então, assim, diferente, né? The book is on the table. isso foi meio que já foi amaciando a carne ali. Então, quando eu já estava no avião, eu vi que estava já nos trilhos devagarzinho, estava andando. Então, acho que quando a ficha caiu mesmo de tudo, né? Foi quando eu tava indo num, sei lá, eu vou na hamburgueria, né? E caramba, não posso pedir mais em português, né? Tem que ser em inglês. Eu vou no mercado, né? Eu não posso pedir, não posso olhar o valor, não, não é mais quilogramas, né? Agora é ounces. Ai, pois é, tem essa também. Quer dizer, além de tudo, ainda tem que se acostumar com outras medidas, né? Milhas, ounces e tudo. Ah, muito Eu acho bem. que Diga. essas coisas do dia a dia que foram criando fazendo, né, a ficha cair, como você falou a questão do avião. Acho que foi aos poucos, foi gradativamente, né? Tá bom. Mas aí me diga, então você teve essa primeira semana com eles, a ficha caiu, você percebeu que o seu plano tinha dado certo, o espaço era teu, blá blá blá, muito bem. Mas aí, primeiro de tudo, você dava muitos beijos no espelho de, "Iê, consegui o que eu queria, tudo está funcionando, vou ter meus obstáculos, porém são obstáculos contornáveis", ou, ai, caramba, onde eu fui amarrar meu burro? O que eu estou fazendo na terra do tio Sam? Me conta, qual das duas sensações invadia teu coração nesses primeiros 10 dias? É, assim, eu acho que essa sensação de onde eu fui amarrar meu burro, acho que foi, assim, eu comecei a trabalhar, foi até engraçado, a maneira que eu consegui trabalhar foi engraçado, porque Isso, conte pra a gente. depois que eu passei 7 dias, né? Eu falo que foi como se fosse 7 dias mesmo de experiência e de passeio, porque o tempo que eu tava lá eu não trabalhei, eu não tinha trabalho.
Eu cheguei com, eu fiz um planejamento financeiro para ter um tempo de folga para procurar e conseguir um trabalho. Até por isso que eu escolhi Nova York, que eu acho que é um berço assim, tipo de oportunidades, principalmente no meio gastronômico. Então eu falei, por mais que eu não tenha experiência trabalhando em restaurante, eu entendo que possa ser mais tranquilo, né, para dar um início. Então acho que a questão do trabalho, acho que foi o primeiro baque, né, porque eu passei 7 dias, eu fui para essa casa no Queens. Foi uma senhora que eu conheci e o rapaz que estava saindo de lá, ele estava trabalhando num restaurante, é uma cafeteria, que eles falam Ah, que é café. tá Então, bem. estava saindo de lá e ele falou, poxa, acho que lá tá contratando, né? Porque ele, acho que ele é Opa, lugar. Aí ele me deu o contato do rapaz, do gerente, né? E num certo dia que eu tinha, até nisso eu criei um tempo específico que eu ia procurar trabalho de porta em porta onde eu estava. E num dia que eu fui sair para procurar um serviço, eu consegui num restaurante perto de onde eu fiquei, no Queens. E aí eu voltei para casa. No mesmo dia que eu voltei para casa, aí o gerente mandou mensagem: ó, quer vir trabalhar amanhã, tal hora? Eu, nossa senhora! não, vamos. Vamos Aí, nessa, né? então, óbvio que ah, eu não tenho que ser, eu não posso ser desonesto também falar que a questão do documento também me ajuda bastante. Porém, eu acho que eu tive as mesmas, a experiência de correr atrás, tipo assim, eu não tenho nada. Não, eu vou ali, vou bater cabeça, não, é uma cultura diferente. Então, acho que a sensação do imigrante eu passei nesse sentido, sabe? De você sair do país Você e sentiu isso? eu acho que isso que foi uma das coisas que acho que foi o baque, entre aspas, negativo, né, dessa mudança. Mas foi assim, então, aí foi, eu acho que o primeiro ponto positivo, assim, de tudo foi quando eu consegui o trabalho sem conhecer ninguém, né? Eu acho que essa parte foi Puxa, maravilha, maravilha. Agora eu pergunto o seguinte: isso foi praticamente há 2 anos atrás, né? Toda essa chegada, esses 7 dias e esses empregos. Perfeito. Agora vamos fast forward até hoje. Vamos andar rapidinho até hoje. Me conte, você ainda está na hamburgueria? Ou, e no restaurante? Ou no café? Você ainda está no Queens? Você ainda tem aonde eu fui amarrar meu burro? Como é que você está? Está desamarrando o burro? Como é que é isso aí? então, eu acho que olhando para trás e vendo hoje, eu acho que houve um gap assim, muito grande de tipo um espaço, né, de uma experiência que eu passei, acho que mais um ano assim, mais ou menos. Porque o que aconteceu? É, uma das coisas que eu também tinha pensado era que eu fiquei no Brasil, eu trabalhei 9 anos, né, de carteira assinada. Eu comecei cedo e e eu tinha pensado, se eu for para os Estados Unidos e as coisas começarem a andar legal, tipo, o trabalho e tal, eu vou ter que tentar trabalhar de carteira assinada, não trabalhar informal, porque eu já tenho 25 anos, já tive um tempo já trabalhando no Brasil, então tava pensando na aposentadoria depois, né? É, olha, O serviço lá no restaurante, ele era legal e tal, porém, ele não me dava isso, né? Não me dava a questão da aposentadoria. Não era um serviço formal, porém eu não via, tipo, a questão de você também crescer e tal, você eu ia ficar na cozinha para sempre, trabalhando. Eu falei, eu acho que isso aí não vai ser muito legal. Foi que eu tomei uma atitude que eu acho que foi que mais doeu, mais dolorosa. Porque lá eu trabalhava, aqui a gente fazia esse negócio de part-time, full-time, né? tá bom. Trabalhar temporário, assim, só de manhã, só à noite, ou só 3 dias, ou trabalhar os 5 dias da semana inteiros, né? Mais ou menos isso. Tipo assim, o part-time é tipo, meio período do dia. Então você trabalha tipo, de 3 a 4 horas no dia. E o full-time é tipo 8 horas, 9 horas de trabalho, né? Perfeito. Beleza. Então eu tava trabalhando lá, acho que era de 6 a 7 horas no dia. Então, para Nova York tá ótimo e tal, só que não tinha, como eu falei, não tinha prospecção nenhuma. Era eu olhar assim no final do túnel e não ver nada, tipo, não via. Ah, escuridão total. Exatamente. E foi uma das coisas que eu comecei a ver sobre a vida das pessoas também em Nova York, que não todas, mas a vida das pessoas que tinham essa experiência de vir para cá e às vezes elas ficavam ali estagnadas. E isso me incomodou bastante. Só que eu pensei, poxa, então eu vou tentar procurar um trabalho que seja assim também. Acho que a experiência que eu passei lá de 6 meses foi bem interessante. E foi que eu, nessa de procurar, eu descobri que existem aqui os trabalhos que são entry levels, que são tipo ah, trabalhos Iniciantes estão. não pede muito currículo, sabe? Você, com seu ensino médio, o high school, né, deles, você já consegue o trabalho tranquilamente, você tem umas avaliações nas empresas, mas é tranquilo, né? O exemplo mesmo próprio, eu trabalhando no restaurante, você trabalhar de garçom é um exemplo também. Então foi quando eu conheci a UPS, que foi é como se fosse um FedEx, um Correio da vida. É, o PS é imensa, é imensa, parabéns. Ui. Então, nessa de jogar currículo e descobrir empresa, eu conheci essa UPS nesse tempo que eu estava lá. Só O que caminhãozinho marrom que quando para na é, porta da gente, a gente, ui, chegou! e o tempo que esse tempo que eu fui procurando, eu encontrei essa empresa. Só que o ponto era que aí foi quando começou a vir a coceira na cabeça, né? Foi quando acho que foi a pior fase para mim aqui, foi essa. Foi a questão da mudança. Porque a vaga que eu consegui era New Jersey, só que eu tava morando no Queens. Tá bom, tinha E todo o rio para atravessar. exatamente, outro ponto negativo foi que eu consegui lá part-time, meio período, né? Ou seja, ganhar menos. E o aluguel em Nova York é caríssimo. É um dos aluguéis mais caros que tem. Em questão de, assim, o custo-benefício é bom, só que o aluguel é caro. Então, aí sobe, né? Tem lugares que o aluguel é barato, mas o custo de vida, a nível de alimentação, locomoção é muito alto. Então, Nova York é É muito ruim, caro, é muito caro. muito caro, muito caro.
Aí o que aconteceu foi, eu fiquei um período, né, que eu fiquei doido atrás de aluguel, procurando, porque eu não queria abrir mão dessa oportunidade, né, de estar trabalhando em uma empresa que me dava uma posição de futuro, um plano de carreira. Então, Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Quero agarrar isso com tudo. Vamos lá, por mais que fosse entry level, fosse serviço de claro. Você cresce. o pessoal, eles observam você. E o tempo que eu passei lá, né, eu fiquei quase um mês, acho que foi um mês que eu fiquei nessa de Queens, New Jersey, que você está atravessando o estado. Então, é Nova York e Nova Jersey. Nova É York, complicado, é complicado. um tempo, um mês, né, até eu conseguir o aluguel. E, e foi bem apertado, né, também. Essa foi a parte onde doeu, porque é o ponto que eu falei, né, você está longe de tudo e de todos, você não tem ajuda, tem a questão também que eu não tinha, não tava com cartão de crédito, né. Eu tinha feito a conta no banco, tal, direitinho, só que o tempo que eu fiquei é muito novo para ter cartão de É, você crédito. não tem. Porque, olha aqui um minuto, gente. Se vocês resolverem ir para os Estados Unidos, a sua história de crédito nos Estados Unidos é muito importante, muito. Então, você deixar de pagar conta, entrar no vermelho, é terrível, porque você fica com o seu histórico de crédito muito ruim, e aí qualquer coisa que você vai comprar e que dê o CPF local, que é o Social Security, e o pessoal percebe que você está ruim na praça, ui, não dá nem para financiar um pão. Então, é super verdade isso que o Júnior está falando, super. Desculpa, continue. Então, eu acho que isso foi a parte que mais doeu, né, que é quando pega no bolso, né, e por mais que eu tivesse pensado, falei: "Não vou largar, não vou largar", eu passei por esse período, né, fico mais apertado, aí eu vim conseguir um aluguel um pouco mais viável do que eu estava trabalhando, e nesse meio termo, eu falei: "Poxa, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se as contas vão fechar". Falei: "Ó, os americanos aqui, eles costumam muito ter 2 trabalhos, é uma coisa normal para eles". Então eu falei: "Vou tentar, vou ver se eu consigo também um segundo, vai que preenche o horário, às vezes, no Isso, final". tem que tentar. Aí, nessa que eu estava procurando, é engraçado, as coisas acontecem. Eu tinha conseguido no outro lugar, tipo um supermercado, Home Depot, é tipo de um Carrefour da vida que vende, na verdade, uma Moeda da vida, que vende eletrodoméstico, essas coisas, ferramenta. Tá. E nessa que eu consegui, na mesma semana, um dos supervisores me fala assim: "Ó, poxa, por que que você não vem fazer extra à noite? A gente, você já tá um tempo experimental, se você quiser fazer hora extra", eu falei: "Ah, com certeza". Opa, comigo mesmo. Foi quando começou essa aventura de fazer hora extra, né, e eu tive que ligar para os caras tudo sem graça. Eu nunca na minha vida, tinha negado qualquer oportunidade na minha vida. Ai, E tadinho, eu fiquei um tempão, tipo, horas e horas, assim, pensando, escrevendo assim: "Como é que eu vou falar sem ligar?". Então, bonitinho. eu acho que infelizmente eu não vou conseguir. E o cara no telefone, ele ainda perguntou pra mim 2 vezes: "Você tem certeza que você quer que eu retire seu nome do sistema?". Eu falei: "Então, Ah, ai, que dor. assim, você dizer não para algumas oportunidades, às vezes na vida, por mais que você não saiba, né, pode Tá ser que te tenham". ajudando a chegar a outro lugar, é isso aí. Então, Muito assim, e aí é onde começou o gap, né. Quando eu vim para a UPS e consegui mudar, quando começou um espaço entre agora e antes, né. Agora eu vou dizer assim, um mês, né, que eu fiquei nessa de trabalhar meio período, né, dar conta das coisas, e tocar a vida. Então, assim, quando eu estava na Nova Iorque ainda tinha chance de poder sair, eu ia nos eventos, até cheguei a ir alguma vez aqui. E assim, você fica longe das coisas, por mais que você, eu sempre fui uma pessoa que gostou de algumas coisas da cultura americana, a questão do rock, a questão pop, né, também, então eu tentei me entrar, assim, para eu ter uma coisa na cabeça por estar sozinho, né, ter tipo assim, ocupar. uma outra maneira de você conhecer pessoas, né. Exato. Então eu tive que até disso abrir mão, porque eu fiquei o máximo que eu pude em casa para poder não gastar dinheiro, não sair, para poder, ter minha segurança, né. Então, e nesse tempo que eu fiquei quase um ano, eu ficava pensando: "Pô, será que eu tô certo? Será que eu tô no lugar certo?". E depois de um tempo que eu estava trabalhando lá, acho que foi 1 ou 2 meses, aí um supervisor falou assim: "Cara, você é uma pessoa que tá sempre chegando no horário, hã, tá, interessado com o trabalho e tal, fica de olho, porque eles aqui costumam promover as pessoas para supervisores e tal". Aí eu falei: "Ah, interessante". Então, Um minuto aí só, Júnior, um minuto. Pessoal que está assistindo a gente, percebam que não foi um mar de rosas desde que ele aterrissou no aeroporto, né. Ele correu atrás, imagina, um moleque, quer dizer, não é mais moleque, um homem, mas, enfim, um jovem, eu não gosto da palavra jovem, mas vamos lá, um jovem de 25, 26 anos, em Nova York, por mais que ele já estivesse morando em New Jersey, para o dia a dia é chato, ir e voltar é chato, é longinho, mas para ir para uma balada e voltar é super possível. E, no entanto, ele disse: "Não, eu vou ficar em casa para não gastar, eu vou chegar no horário combinado, eu não vou ficar, minha mãe morreu, minha avó morreu, minha bisavó", aquela coleção de avós que todo mundo arruma e que morre. Eu machuquei o pé ontem voltando para casa". Ou seja, ele focou. Ele focou porque havia a possibilidade de um supervisor estar ali de olho nele, percebendo a dedicação dele, o horário dele, e na hora que precisassem de uma promoção, iam bater na porta dele, né. Enfim, desculpa, continue. Aí o cara te contou essa, você: "Ah, interessante". eu vou abrir só um ponto para elucidar uma coisa sobre um pouco da cultura americana no trabalho, né. Eu notei o tempo que eu estava lá que principalmente nessa empresa que basicamente é serviço físico, trabalho físico, né, porque
ser uma de entregas, é movimento de caixas que tem, que recebe. Então, é bem interessante nesse sentido, só que você tem que ter uma pressãozinha física para trabalhar lá. Então, o que acontece por conta disso é que é muito volátil, as pessoas entram e saem, são demitidas e contratadas com muita frequência, né? Então, eles usam um termo que é attendance, que é tipo, é como você tá falando, a questão do horário, você chegar sempre, nunca faltar, isso conta muito para eles, porque, na maioria, as pessoas não chegam no horário, faltam, você fala, inventa desculpa. E isso foi um ponto que eu vi que era, achei que poderia ser uma coisa que eu poderia me destacar, porque assim, eu tô num lugar que não é meu, e que eu sei que a maioria das pessoas vão estar melhores, talvez, no mesmo nível que você. Então, como que você vai se sobressair, né? Como você vai sobressair numa empresa assim? Perfeito, Então, eu perfeito. peguei uns deles e preenchi ali, por mais que tivesse momentos, poxa, caraca, eu poderia estar procurando outro trabalho. E aí eu falei, caraca, não, acho que eu vou continuar aqui. Eu já ouvi isso, o professor falou isso, eu vou tentando, vou tentando. Então, eu acho que na minha oportunidade que eu tive, acho que isso foi bem certeiro, né? Ficar de olho, ver, botar essa maldade, sabe? Essa malícia no trabalho ali. Eu acho que isso contou bastante para mim. Então, E aí, isso foi como conta, se o fosse. que que aconteceu? Então, Conta. depois que ele tinha falado, né? Uma das coisas que ele falou comigo foi que eu deveria ir no gerente para falar, né? Aí, falar que ele estava interessado e tal. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu fui falar uma vez e depois eu tive que falar de novo, né? Porque você tem que meio que ficar se reafirmando lá para eles terem certeza que você quer aquela mudança, né? Porque, Aham. querendo ou não, esse serviço de gente leva que eu estava, ele dá alguns benefícios legais que tem a questão da união, né? Como se fosse o sindicato. Então, tem umas proteçõezinhas para você como funcionário, tem os benefícios legais. Então, assim, eles têm que ter certeza mesmo se você quer isso, que você meio que vai abrir mão disso, né? Porque a maioria, é aquele ponto que eu falei com você dos americanos, né? A maioria deles estão ali só, às vezes, pelos benefícios mesmo, vão trabalhar só o corpo deles, a alma tá em casa, entendeu? É assim. Então, foi um ponto legal. Aí, depois de um tempo que eu falei a primeira vez com ele, ele veio e me chamou, Nilson, a gente vai estar contratando uns supervisores em breve, e você está na nossa lista para ser contratado. Eu, Os olhinhos, o coração, bateu tudo forte. aí, aí passou aquela novela na cabeça. Falei, caraca, mano, valeu a pena passar esse tempo todo, esse mais de um que eu fiquei sofrendo aqui, realmente. Maravilha. Porque, como eu falei, eu tava só ali fazendo um extra pontual ou outro, né? Descobri, né, que no inverno aqui, que é dezembro, janeiro, fevereiro, março, é a pior fase do ano, então o movimento não é tão legal. É uma fase que você vai para o trabalho, cumpre o seu tempo de horário, volta para casa e acabou. Não tem mais nada. Então, passei por essas fases todas. E aí passou uns dias, assim, uma semana, e falou, Vinícius, segunda-feira você já vem aqui no horário mais cedo, né, e a gente vai conversar com você. Foi no dia que eles começaram a apertar na minha mão, parabéns, está contratado. Eu, até que enfim. Que E foi, delícia! assim, gratificante para mim, porque eu Muito, muito. esperava, no máximo, eu poderia esperar que eu conseguisse um trabalho na minha área, mas não que eu conseguisse ser reconhecido numa empresa que, pô, como que eu chego de um país que não é a mesma coisa, não tem o mesmo grau de conhecimento dos caras e passo na frente dos Maravilha, caras, maravilha. como se eu estivesse esperando. Isso. Então, pessoal, veja bem, veja bem. Ele foi plantando a sementinha dele, ele foi focando, ele fez opções, balada, guardar dinheiro, ele guardou dinheiro, ele foi mantendo o ouvido dele antenado para as possibilidades de aluguel, de emprego. Aí ele ouviu um lance de possibilidade de promoção, ele, interessante, gostei, investiu, fez o que tinha que fazer, foi conversar com o gerente algumas vezes, foi testado pelo gerente, claro, e ele não mandou o gerente tomar banho, ele, tá bom, tá me testando, ok, que lindo. Enfim, meu pessoal, o que eu quero que vocês percebam aqui é que houve um planejamento, houve um sonho, houve um planejamento para concretizar esse sonho, e está havendo a realização do sonho. Não é um dia, não é que ele aterrissou, realizei meu sonho. Não, o sonho está acontecendo, é um processo. E está dando certo, porque está tendo foco. E aí, ou seja, os obstáculos todos que o Júnior teve, ele contornou. Ele teve momentos de onde eu fui amarrar meu burro, mas acabaram sendo poucos momentos. E hoje ele está felicíssimo onde amarrou o burro. Tá com saudade? Tá com saudade, Júnior? Claro que Bastante, tá. Ele tem uma 20, história inteira, ele tem 25 anos, 24, não sei bem com que idade ele voltou para o Rio, ele foi para o Rio lá atrás, mas que seja 20. Ele tem 20 anos de uma história, ele tem família do lado de lá, então é claro que tem saudade. Mas ele está satisfeito onde ele está. Ele está pagando o preço da saudade com alegria, como diz uma amiga minha, como é que ela fala? É uma alegria dolorosa, né? E a vida é assim. Quase exatamente. nunca a gente consegue ter os dois lados da balança equilibrados. Amigos, família, tudo gostoso, e trabalho, legal, vida. Geralmente tem sempre um lado da balança que está pesando mais alto. Que beleza de história, muito legal. Parabéns para você, Júnior, parabéns. Muito legal. E então você está feliz nessa sua supervisão. E então, conte, você está trabalhando só na UPS, agora como supervisor, ou também continua em part-time? Então, meio que muda tudo, né? Eu acho que é uma das partes
da minha acho que é um marco também de uma outra parte da aventura, né. Porque, assim, antes, quando eu estava na parte mais, menos burocrática, Rústica. É. eu não tinha tanto que lidar com as pessoas, era eu fazer o meu trabalho ali e ir para casa tranquilo. Agora a chave foi que até por mais que eu tivesse alguma experiência assim no Brasil, foi a questão, de eu agora eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que supervisionar pessoas, eu tenho que dar feedback, fazer reporte, então são coisas que, é uma coisa nova que agora eu tô me aventurando, e em outra língua, né, também tem esse ponto, que isso muda bastante, mas eu acho que tem que ser feito valer a pena, né, porque o tempo que eu estava lá esperando na expectativa, eu acho que tem que valer a pena. Eu acho que tudo que você até comentou agora, acho que o mais difícil de tudo, eu acho que a questão também tem a parte da idade, né, por eu ser novo, o tempo todo na minha cabeça foi assim: "Cara, será que eu estou realmente aproveitando a vida? Só tô, assim, focado na questão do trabalho?". Eu acho que isso, até nesse tempo antes, né, de eu ser promovido, foi o que mais martelou na minha cabeça, né, porque, você vê os amigos, vê as pessoas curtindo, Isso. e você ouve as pessoas falando: "Pô, se você não sai, você não faz isso, não faz nada", e aquele negócio martelando na cabeça. Eu acho que, assim, às vezes, a gente tem que mostrar pra vida que, tipo, eu vou abdicar disso, vai ser doloroso, como você falou, mas eu vou colher, futuramente eu vou poder aproveitar mais ainda do que eu imaginava que eu ia poder estar aproveitando. Eu Exatamente. acho Well que a gente done. quando aproveitar, a gente tem que entender que não é o aproveitar, sair, curtir, isso não é aproveitar, isso é você só tá, Curtindo. você tá desfrutando de uma forma que você tem. Agora, o aproveitar, eu acho que são esses momentos, eu acho que são momentos que você rala ali e vão olhar pra você e falar assim: esse cara aqui, vamos aproveitar essa skill dele, essa habilidade para fazer alguma coisa melhor na frente". Eu acho que é uma coisa mais difícil para as pessoas da minha idade, assim, mais nova, compreender isso, mas acho que vale a pena bastante isso. Maravilha, maravilha. Queridão, brigadíssima, obrigadíssima dessa história bárbara, linda, com happy ending, com obstáculos contornados, brigadíssima. E vocês que estão assistindo, desculpa aqui a falta de luz, eu ainda estou na mamãe e o ring light ficou em casa, então a gente vai aqui arrumando uns cantinhos onde tem luz. Obrigadíssima, e é isso aí. Todas as segundas, 8 horas, horário de Lisboa, que é o mesmo de Londres, temos histórias novas, histórias de pessoas que tinham um sonho e de uma maneira ou outra chegaram lá e executaram o sonho ou estão executando o sonho. E isso não tem sensação melhor. Concorda, Júnior? Não tem não. Não Eu tem. acho que as partes difíceis são pagas por isso, né. Exatamente, exatamente. Então é isso, meu povo. Brigadíssima e nos vemos segunda-feira que vem. Até!